Olá, seja bem-vindo ao canal Bunda na Cadeira. Eu sou o professor Felipe Plácido e hoje falaremos sobre raios, trovões e relâmpagos, ok? Puxa aí a sua cadeira e vamos estudar. Nas nomenclaturas de raios, trovões e relâmpagos, dependendo da referência que você pega, a sua fonte de pesquisa, ele vai classificar de maneira um pouco diferente, mas em suma é a mesma coisa. Vamos lá. De maneira geral, a gente pode pensar como sendo o relâmpago como a luz que você enxerga, o raio como sendo a trajetória que a carga elétrica vai passar e o trovão como o ruído que surge, mas isso é de maneira geral. Mas se a gente pegar no grupo ELAD, esse grupo é uma referência mundial aqui do Brasil, que é vinculado ao governo federal pelo Ministério de Educação, Tecnologias, Inovações e Comunicações. Nesse grupo, ele fala um pouco diferente. Ele classifica como o relâmpago como sendo a trajetória elétrica. E esse relâmpago ele vai virar um raio quando ele se conecta ao solo. E o trovão continua sendo o ruído que a gente escuta. Não sei se você sabe, mas aqui no Brasil é o país do mundo onde mais cai raio, ok? E no site do ELAT, ele fala que em média cai no Brasil 77 milhões de raios por ano. E em torno desses 77 milhões de raios, 550 pessoas por ano são atingidas, sendo que delas 110 são vítimas fatais. E esses raios, como é que eles são? Alguns são dentro da nuvem, da mesma nuvem, que a gente vai classificá-lo como intranuvem. Se é de uma nuvem para outra, ou da nuvem para o solo. Ou, por incrível que pareça, o raio não somente cai, ele não é somente de maneira descendente, mas o raio também pode subir, ok? Do solo para a nuvem. Então são esses tipos de raio que a gente tem. Dos 99% dos raios, solo-nuvem, realmente é um raio descendente. Então só 1% que sobe. Outra informação curiosa a respeito do raio. Tem aquele ditado popular que fala, né, que um raio não cai no mesmo local duas vezes. Isso, literalmente falando, é errado. Por quê? Porque um raio sim cai duas vezes no mesmo local. E a tendência é ele cair no mesmo local. Por quê? Um raio tem a tendência em cair em lugares mais altos, ok? Em lugares que também tenham pontas, pontiagudos, como assim, árvore, ou um para-raio em cima de um prédio. Existe uma coisa chamada poder das pontas. As cargas elétricas, elas têm a tendência em ficar acumuladas em uma ponta. E daí surge uma faísca dessa ponta. Não sei se já viram, em aviões, por ele estar constantemente em atrito com o ar, ele vai se carregar por atrito. Então, para eliminar essas cargas, na ponta das asas tem tipo umas agulhas, onde constantemente está soltando faísca. São essas cargas que estão ficando armazenadas sendo expulsas. A mesma coisa ocorre quando um raio vai cair em um campo, mas tem uma árvore. Então aquela árvore está destacando, então ela tem pontas e o raio vai se ligar à árvore. Então se você estiver num descampado, não tiver nenhuma árvore perto de você, e você começar a sentir sua pele coçar e os pelos arrepiar, provavelmente tem uma carga elétrica e pode ocorrer uma descarga, um raio pode acontecer. Então, o que você deve fazer? De acordo com o ELAD, você não pode deitar no chão. Tudo bem? Também não fique em pé. Qual a maneira correta de se postar? Qual a maneira correta de salvar a sua vida? Joelhe-se no chão, coloque a mão no joelho e coloque a cabeça entre os braços. Ele só fala isso, não explica o porquê. Eu pressuponho que assim, se o raio cair em cima de você, a carga elétrica não vai passar no seu coração. Ok? Assim você não vai morrer. Curiosidade sobre os raios. Não sei se você sabe, mas a temperatura de um raio é muito alta. É em torno de 30 mil graus Celsius, que equivale a 5 vezes a temperatura do Sol. E quando um raio ele cai na areia de praia, um vidro é formado. E esse vidro ele é chamado de fulgurito. Como? Fulgurito. Em relação, como eu falei, um raio tem uma temperatura muito alta. Quando ele cai,
ele vai expandir o ar. Essa expansão do ar vai causar um ruído quando chegar no nosso ouvido, que é o trovão. O trovão ele pode ter uma intensidade de até 120 decibéis. Mas o que influencia isso, né? Decibéis. Decibéis nada mais é que a unidade que define a intensidade do som. Quanto mais alto, mais intenso é um som, mais intenso, maior decibéis. Repare no gráfico que está aparecendo aqui do lado. Dentro dessa curva verde é todo o som que a gente consegue escutar. Esse gráfico está em decibéis em função da frequência. Então, dependendo da frequência e da intensidade, a gente escuta. Porém, se a intensidade do som aumentar demais, a gente já vai ultrapassar o limiar de dor. A gente vai chegar no limiar de dor. Aquele som não vai ser agradável, vai doer no seu ouvido. Um raio pode ter uma intensidade de até 120 decibéis. E outra coisa, tem como a gente calcular em média a que distância um raio cai da gente quando a gente enxerga ele? Tem sim. Qual o procedimento? Então, primeira coisa, a gente vai considerar que a luz vai chegar nos nossos olhos de maneira instantânea. O raio se formou, a gente já enxerga. Porém, o som ele vai demorar. A velocidade do som no ar é em média de 340 metros por segundo. Certo? E daí? Mas isso sempre é uma constante? Não. Porque a temperatura vai variar de acordo com a pressão e a temperatura atmosférica. Mas vamos supor que em média isso seja verdade. Então a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Então que conta que a gente tem que fazer? Então quando você vê um relâmpago, você começa a contar. 1, 2, 3, vamos supor, eu escutei o som. Demorou 3 segundos para o som chegar no meu ouvido. Para calcular a distância que ele caiu, eu vou multiplicar 340 por 3, que foi o tempo que demorou para chegar no meu ouvido. Então 340 multiplicado por 3, fazendo uma conta rápida aí, dá 1020 metros. Ok? Então o tempo eu vou pegar sempre em segundos e o meu resultado vai ser sempre em metros. Ou seja, se o som demorou 3 segundos para chegar no meu ouvido, então um raio caiu a uma distância de mim de 120 metros, ou aproximadamente 1 quilômetro. Ok? Então sempre isso é verdade? Sim. Então recapitulando, como é que eu faço então? Conto o tempo em segundos que o som demorou para chegar no meu ouvido, multiplico por 340. Aí eu vou ter uma distância em metros. Fácil, né? E uma coisa que a gente pode perguntar, toda nuvem produz raio? Não. Tem diferentes tipos de nuvens. E a que produz raio é uma nuvem chamada cumulus-nimbo. Nessas nuvens, cumulus-nimbus, a gente tem presente nela tanto moléculas de água como partículas de gelo e granizo. A diferença de granizo e partícula de gelo é o tamanho. O granizo é um pouco maior que essa partícula de gelo. Então nessa nuvem vai começar a ter um atrito entre a água, o gelo e o granizo. O granizo vai ficar carregado negativamente e o gelo vai ficar carregado positivamente. Então aí eu vou ter uma separação de cargas. A partir desse momento, o raio pode acontecer em qualquer momento. Beleza? E eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre fiquei um pouco indignado quando olhava uma nuvem. Quando vai chover, ela ficava escura. Eu ficava pensando, mas se a água não é branca, ela é transparente, por que a nuvem está preta? Essa é a questão. Por causa que lá vai ter, quando vai chover, não somente forma água, mas gelo e granizo. E também ela vai ficar numa extensão muito grande, ela vai ter mais de 10 km. Então não é só aquilo que você está vendo, tem muita coisa acima dela. Então esses 10 km de água, granizo e partículas de gelo, elas vão tanto absorver a luz como refletir e refratar. Então a luz não vai chegar no solo através daquela nuvem, de maneira total. Então vai ter aquele aspecto escuro. Em relação ao som, aos trovões que um raio causa quando é originado. Muitas vezes aparece a palavra de trovão relacionada a um som que vai ser um ribombar. O que seria um ribombar? Quando um raio cai, ele não vai ser um estalo, pá! Ele vai ser uma coisa mais... Por que isso ocorre? Porque quando o raio se origina na nuvem até o solo, o som, a expansão do ar aqui no solo, vai chegar no seu ouvido mais rápido do que o som proveniente aqui da nuvem. Então o som aqui da nuvem vai dar uma trajetória maior para chegar no seu ouvido. Por isso você escuta um brrr, porque você está escutando todo o som da extensão do raio.
Eu não falei antes, um raio pode ter uma extensão em torno de 5 a 10 km. Então é muita coisa produzindo ruído. Além disso, tem estrutura ao seu redor. Tem prédio, árvore, que o som ele bate e volta, ele é refletido, assim aumentando ainda mais a intensidade do ruído que você escuta. E uma coisa agora prática, né, para salvar a nossa vida. Eu já falei que se você estiver num descampado, você não pode deitar e ajoelhar e colocar a mão no joelho e a cabeça entre os braços. Correto? Ou se não, se você puder ficar dentro de um carro, melhor. Porque o carro, quando o raio cai em cima dele, a carga elétrica não vai entrar dentro do carro, você não vai tomar choque. Por causa de uma teoria que é a gaiola de Faraday. Nessa teoria ela explica que dentro de uma estrutura metálica a corrente não passa, ela fica só distribuída externamente. Então quando o raio cai em cima de um carro, a carga elétrica vai pular para o solo e pular para o ar. Não vai entrar dentro do carro. Dessa maneira você fica salvo. Ah, mas eu pensei que tinha a ver com um pneu de borracha. Isso não tem nada a ver. No caso, seria útil se o raio cair no solo, porque se cair no solo não vai subir pelos pneus. Mas se um raio cair no carro, a única coisa que o protege é por causa da gaiola de Faraday, por causa dessa teoria. E se você estiver num descampado, então, já falei, não fica perto de árvore nem de uma cerca. Aqui ao lado eu vou mostrar alguns animalzinhos, alguns bois, que morreram por quando começar a chover, se esconder debaixo de uma árvore. Então a árvore tem a propriedade de puxar o raio. Ou também, outra figura, também os bois mortos, por estarem próximos de cerca. A cerca é uma estrutura contínua de arame. Se cair algum raio nessa cerca, todo mundo que estiver lá perto encostado vai ser eletrocutado, vai morrer. Ok? Hoje em dia costuma-se não fazer uma cerca tão contínua, mas sim espaçadas, para se cair numa parte da cerca, não passar pela cerca inteira. E outro assunto que também pode salvar a sua vida, mas não tem a ver com raio, mas sim com a eletricidade. Como a gente sabe, o raio nada mais é que uma trajetória de carga elétrica. Se cair um fio de eletricidade em cima do carro, também vai ser vai ser uma eletricidade passando. Dessa forma, se um raio cair em cima do carro e ainda estiver carregado, você não pode nem sair do carro, nem entrar no carro. Porque se você tentar sair, ao colocar o pé no chão, você vai fechar um circuito. Então a corrente elétrica vai passar pelo seu corpo. E é tão intensa que você morre. Ok, a aula foi essa. Espero que você tenha gostado. Até mais. Te vejo na próxima aula. Tchau.